A gente consegue funcionar nesse manequim tanto infra, vamos olhar aqui, para ficar próximo de vocês. Lembrando, está bem furado, né, danificado, mas está bem óbvio. Então, regiões de punção, né? Aqui eu crio o deltoide, peitoral, clavicular, eu faço triângulo, inserção, ângulo proximal, em direção à fúrcula, eu tô... Que posição é essa? Que localização é essa? Infraclavicular. Clavicular, infraclavicular. Beleza? As mais comuns, vou falar primeiro, para vocês fixarem. Normalmente o que a gente vai usar nesse manequim, né? A gente não tá com o de femoral aqui, não tem femoral, mas enfim. Então, essa é a mais comum, tá? Mais comum. Por quê, professor? A supra, eu falei dos probleminhas que às vezes tem, então a gente acaba evitando. Mas é passível de acontecer também. Então, essa é a top, eu gosto muito de subclávia. Apesar dos riscos, eu acho que a subclávia é a melhor para o todo, para o paciente, mesmo considerando os riscos. E a gente não vou entrar nesse detalhe, vocês já sabem por quando que eu opto por um, por outro, pensando principalmente em domínio. Mas essa para mim seria a primeira opção, sempre. Aí eu avalio os riscos, eu avalio se vai ser ela ou não, mas primeira opção para mim. Não estou dizendo que é como regra. Jugular. Aqui é a jugular, eu tenho, lembrando que é sempre jugular interna, não estou falando de acesso periférico, então jugular interna. Eu tenho essa daqui que forma o triângulo de Sedilot. Então essa da jugular interna até que já é um pouquinho diferente. Então é anterior ou posterior? Se está no Sedilot? Anterior. É a outra opção. Também posso fazer a posterior, tá? Dá para fazer, vou mostrar para vocês na prática, depois que eu estiver furando, que eu fizer a técnica uma vez, eu vou demonstrar. Não sei aonde vai progredir, eu acho que a subclávia, ela é mais curta, pro boneco ela é mais curta, acho que eu vou tentar progredir o catéter na subclávia, para fazer a primeira técnica. Depois a gente só funciona nas outras regiões, para vocês entenderem. Vou deixar vocês funcionarem também, cada um dar uma furadinha, tá? Mas enfim, então, na jugular interna, anterior, triângulo de Sedilot, ramos do esternocleido, e ele forma esse triângulozinho que eu falei para vocês olharem um no outro, e é bem tranquilo de visualizar ele. No ápice distal, cefálico, né, essa localização, eu vou inserir a agulha. Aqui eu entro com a agulha 90 graus, baixo o ângulo e vou para a fúrcula. Aqui eu entro com a agulha em sentido a que mamilo? Ipsilateral. Então a agulha ela vai entrar nesse sentido. Eu entro e já inclino a agulha. Na prática vocês vão entender melhor quando você está fazendo é a técnica, tá? Essas são as duas que nós vamos trabalhar bastante, beleza? A posterior. É importante eu lembrar que basicamente no mesmo sentido eu só vejo, aqui no caso dessa mulher que a gente não consegue ver muito bem, mas ela está bem aqui, ó, a carótida, ela fica entre o ramo e a carótida, é onde eu faço a punção, né? E aí para onde que eu punciono ela? Sentido aqui, a agulha. Ipsilateral, mesma coisa, entenderam? E eu vou encontrar ela. A gente não tem como trabalhar nesse boneco contralateral, então, do lado esquerdo, então a gente considera. Justamente porque é a primeira opção sempre, então eu tenho vários lugares para fazer a punção. Oi. A anterior é ipsilateral, só que a posterior não está mais importante. A posterior é contralateral, ipsilateral, contralateral. Aqui, nessa daqui, ó, supraescapular, eu formo o triângulo superior, ó, a clavícula e o ramo. Formo um outro triângulozinho aqui, só que é o triângulo proximal. Eu entro contralateral também, entendeu? Eu vou entrar contralateral e eu consigo achar a cava. Beleza? Sim. Basicamente é isso, tá, gente? Falando de forma bem tranquila. Eu tenho algumas dicas sobre para avaliação, né? Por exemplo, nessa daqui, eu divido em 3 porções. É uma dica da mesma coisa. Por que eu faço isso? Porque às vezes um paciente mais gordinho, às vezes no pálpebra eu não consigo perceber o encontro muscular, né? Então, aí divido em 3 porções. Porção 1, porção 2, porção 3. Centro da porção medial. Não, da segunda porção no caso, né? Eu estou dividindo em 3 porções, porção medial. Então, no centro dela, próximo à região clavicular, entendeu?
Então, isso são só dicas para facilitar, porque a mesma coisa que eu quero encontrar é o triângulo deltoide peitoral, só que às vezes eu não encontro ele. Aí eu divido, osso é mais fácil de palpar, né? Eu localizo as cabeças e visualmente divido em 3 porções. Na porção medial, no centro da porção medial, é onde eu vou entrar com a minha agulha. São só dicas, entendeu? Realmente, tipo assim, como eu falei, não sou gordofóbico, mas no gordinho é mais difícil. É jugular? Eu queria. Jugular, ó, como que é jugular? Triângulo de sedilô, bisel pra cima. Esse negócio do bisel é uma recomendação, mas não tem verdade absoluta disso. Porque, tipo, todo jeito vai pra frente, o dispositivo. A gente acaba por conta do risco de colabar e tudo, então a gente acostuma a praticar bisel sempre pra cima, porque se tu muda o ângulo, a tua mão tu sente que ele direciona diferente, entendeu? Então, ó, entrou. Isso lateral, vou tirar só pra vocês verem, ó. Isso lateral, né? Ó, aspiro. Isso não é 90 graus, não? Oi? É 90 graus? Não, não é 90 graus Eu não. falei. Ó, eu já entro inclinado, 30, 45 graus, entrei, 40 graus. baixou, e aí vai aspirando até voltar, ó. Olha. Não, outro também fez 90 graus. Quando ele era novo, ele era melhor de fazer a pressão. Agora ele tá fazendo isso, ó. E aí não é legal, né? Mas enfim. Então, lembra de novo, ó. Entrou, aspirou 1 ml. Aqui não vai adiantar muito porque de cara ele vai vinhar. Então, para esse boneco dar certo, eu tenho que continuar aspirando até ele chegar no vaso, né? No vaso. Então, entrou, baixo ângulo, furco external. Entra 90 graus e baixa o ângulo. É. 90 graus, baixo ângulo. Voltou. Parei, tirei, concluo e faço o procedimento.